Rony, e Botafogo, irmão? O que você acha do Arthur Jorge? Tu gostou da contratação? Ah, cara, eu, sabe, Conhecia? não conhecia a fundo, tá? Mas pelo perfil, cara, achei interessante, não desgostei. Eu acho que pro momento, talvez alguém mais experiente fosse importante. Se você pensar a curto prazo, talvez alguém mais experiente fosse importante. A médio e longo prazo, eu acho que é interessante, né? Esse que é o problema, porque o cara tá chegando agora. Tá aí, a gente tem Libertadores. O Botafogo já perdeu as 2 primeiras seguidas e de alguma maneira vai ter que se virar pra recuperar, pra pelo menos ficar em segundo lugar pra passar pro mata-mata. Ele vai tentando conhecer os jogadores, ele vai tentando montar o que é ideal pra ele num momento em que a gente inicia o Campeonato Brasileiro e já perdeu a primeira. Então, esse início, né, esse início de reta competitiva, né, que é esses meses de abril e maio são fundamentais no futebol brasileiro. Porque a gente tem o início da Libertadores, a fase decisiva da Copa do Brasil e o início do Brasileiro. Então, se você for muito mal nesses 2 meses, a tendência é o seu ano ser uma tragédia. Verdade. A tendência é igual o Vasco, cara. O Vasco, ele não tinha um time tão ruim ano passado. O time do Vasco era bom? Não, mas também não era uma tragédia. O Vasco foi mal, deu uma pane, perdeu 7 jogos seguidos em abril e maio. O ano do Vasco foi uma tragédia. O Vasco teve que brigar até o último minuto da temporada pra não cair. Sabe? Então é isso, cara. E às vezes o seu time, futebol tem dessas, né? O Vasco, se tivesse feito um mês de abril, maio, né, esses meses mais consistentes, com menos derrotas, talvez o Vasco brigasse ele por uma pré-Libertadores ano passado. A mesma coisa em relação ao Botafogo. O Botafogo ano passado chegou no momento, começou, porra, tá perigoso, engatou 5 vitórias seguidas, ano retrasado, perdão. E brigou pela pré-Libertadores. Então tem muito a ver com esse início de campeonato. O próprio Fortaleza, cara. O Fortaleza que ano passado bateu o final da Sul-Americana, em 2022 quase caiu. Perdeu 5 jogos seguidos no início e brigou pra não cair até o fim. Pra baixo, verdade. Então, aí depois se recuperou, conseguiu pegar a competição internacional, mas a situação é basicamente essa, cara. Eu me preocupo muito com o Botafogo agora. Mas tem que fazer uma escolha. Muito. Por quê? O Botafogo tem 6 jogos em casa. 2 do Brasileiro seguidos e um jogo da Libertadores, que é contra o Universitário. Isso. Que é o melhor time se mostrou até agora, na minha opinião, o time mais consistente do grupo. E um grupo que eu achava que ia ser muito nivelado. Que ia ser difícil você... Eu também acho. Eu acho que esse grupo pra mim era uma incógnita. Isso aí. Sabe? Isso aí. Eu acho que o que mais se complicou em termos de grupo foi o Grêmio. O Grêmio foi o que pegou a pior situação. Sim. Altitude, Estudiantes, que é um gigante. Sim. E o pior de tudo que perdeu agora pro pior do grupo, que é o Atipato. Em casa. Né? Em casa. Então o Grêmio se complicou muito. O Botafogo ele pegou times que são lineares, são times ok, mas são times encardidos. Então difícil tirar ponto dos caras fora. Exatamente. Mais experiência na Libertadores que o Botafogo. Pô. Exato. Não, o Botafogo tem um jogo em casa que eu não me lembro, Juventude e Universitário. Atlético Goianiense agora. Atlético Goianiense, Juventude e Universitário. Flamengo, depois do Universitário. O outro eu não sei. E LDU em casa. O Botafogo e óbvio, o Arthur Jorge... Quer ver, mas tem uma coisa importante? Não, nada. O Arthur Jorge vai ter que fazer algumas escolhas. Porque ele tem que ver o que ele vai fazer com relação ao Juventude, que logo em seguida tem o Universitário, e que logo em seguida tem o Flamengo. O cara vai ter que, em 6 jogos em casa, ele tem que fazer algumas escolhas de prioridade. Tu acha que é um momento é bom, mas é difícil pra caramba ao mesmo tempo? É difícil. Sim, se por um lado é interessante que você não perde muito tempo em viagem... Isso, ele tava reclamando disso. Porque são muitos jogos no Rio. Isso. Né, isso é importante. São todos os 6 no Rio. Isso é muito importante que você tenha... O tempo que você ia estar num ônibus, aeroporto, avião, hotel, isso é tempo que você ganha de treino. Isso é muito importante. Isso é o que mata por muito o futebol brasileiro, né? Que é esse calendário bizarro que a gente tem jogo toda hora e viaja o tempo todo. E o que ele não passa lá em Portugal. Que ele não, claro, não passava em Portugal. Em Portugal ele pegava um ônibus e 10 minutos ele estava no estádio. E aqui tem muito disso. Então eu acho que vai ser importante por esse lado, só que por outro, cara, é esse fator do Botafogo estar precisando de resultado. O Botafogo ele não pode sonhar em perder esses jogos contra Atlético Goianiense e Juventude. Você já abriu o campeonato com 3 derrotas ou, sei lá, cara, né, uma derrota e 2 empates.
Pô, cara, sabendo que você vai ter que priorizar também a Libertadores, é muito perigoso, cara. É um momento muito turbulento pro Botafogo, sabe? Eu tô bem preocupado nesse início. E o elenco? O que você acha do elenco hoje? Cara, assim, eu acho que é um bom elenco, mas que, infelizmente, as apostas das contratações do Botafogo, pelo menos pra defesa, não foram corretas, sabe? Tanto a das janelas do meio do ano passado, quanto do início desse ano, de verão esse ano. O Botafogo apostou no Bastos, um zagueiro que não tá acontecendo. O Lucas Alter, o Botafogo pagou 10 milhões de reais no Goiás. Cara, o jogador que mais vem falhando na equipe nos últimos jogos. O próprio Barbosa, né? Outro jogador que foi contratado, tudo bem, veio livre no mercado, mas também não tá acontecendo. No ataque, meio e ataque, o Botafogo se reforçou bem, e eu acho que em algum momento isso vai encaixar, sabe? O Botafogo ele manteve o Eduardo e o Tiquinho, o Botafogo contratou o Romero, que é um bom jogador, Luiz Henrique, Jefinho, o Júnior Santos também tá jogando muito bem, o Savarino, apesar de não estar ainda rendendo o esperado, é um bom jogador também. Então assim, você pega, são peças interessantes, o Alan vai chegar agora no meio do ano, que joga pra cacete, o Igor Jesus também é um bom jogador que vai fazer uma frente. Gregory é muito bom jogador. Gregory é muito bom jogador. Então eu diria que meio e ataque, a minha preocupação é muito com a defesa. O goleiro, por exemplo, o Botafogo contratou um goleiro, infelizmente se machucou. Né? E a gente tá precisando muito dessa segurança a mais no gol, que era do John. Eu acho que a defesa hoje é o grande problema do Botafogo. Eu acho que ela foi mal montada. O Pablo se machucou também. E tem essa fatalidade. O Pablo é um cara que, na minha opinião, ia pedir passagem e ia ser titular absoluto do Botafogo. Bem característica do Adrielson. Esse cara guerreiro, esse cara porradeiro. E ele, infelizmente, foi até uma lesão bem chata, assim. Por muito pouco, pelo que eu soube, ele não tem que operar a coxa, né? Foi uma lesão de grau 2, né? Grau 3, né? 2, foi grau 2. Por muito pouco não foi 3, né? Vou colocar assim. É mesmo? Pelo que eu soube. Então, só que ele já tá recuperado, ainda bem, né? Não precisou operar. E agora é esperar ele readquirir ritmo pra força, né? Cara muito forte. Pra jogar, né? Pois é, então... mas se você comparar, cara, a defesa, a torcida do Botafogo, igual. Reta final, Adrielson e Cuesta na reta final não foram bem. Mas se você comparar Adrielson e Cuesta com Alter e Barbosa, a defesa do Botafogo piorou em qualidade, ponto. O Adrielson é melhor do que o Alter e o Cuesta é melhor do que o Barbosa. Tu acha que o Cuesta terminou o campeonato melhor do que o Barbosa? Não, terminar o campeonato, esquece o fim do campeonato. Aí não tem como, né? Porque acho que o fator mental prejudica, né? Mas agora, construindo, por exemplo, o Botafogo vai jogar construindo, né? Bola no pé. A construção do Cuesta é melhor que a do Barbosa. O Cuesta taticamente obedece melhor que o Barbosa. Só que o Cuesta tem esse fator de, cara, eu acho que o emocional dele desequilibra em momentos importantes e de fato ele prejudica. Mas se você comparar a teoria, Adrielson e Cuesta são melhores que Alter e Barbosa. Sim. Se mostraram, né? É isso. Na prática. E, assim, acho que o Botafogo ele vai ter que olhar pra defesa no segundo semestre e vai ter que buscar alguém pra corrigir esse problema. Sabe? E aí até lá pode ser tarde, né? Pois é, exatamente. Aqui tá rolando aqui agora que eles estão partindo pra cima do Pedro Henrique. Do Atlético Paranaense. E tem a situação. O Atlético Mineiro também tá partindo. Porque o Cuca quer o Gemerson. E o Botafogo estava interessado no Mina, né? Mas aí é pro segundo semestre. Mina, que foi do Palmeiras. E tem um perfil muito parecido com o do Barbosa. Eu digo perfil físico. Físico, atlético, né? Aquela passada mais larga. Grandão, passadona mais larga. Jogo aéreo. Tem um bom jogo aéreo, um perfil bem feito. Cara, assim, eu gosto do treinador, eu estudei o treinador do Botafogo, o perfil dele é interessante para um time que mas ele precisa de tempo. Ele precisa adaptar a equipe dele a jogar da forma que ele quer. Eu digo fisicamente, né, cara? E fisicamente o Botafogo, do jeito que ele quer que jogue, vai demorar para pegar. E às vezes o Botafogo pode ter esse gap aí, cara. Eu também, do jeito que você falou, não tinha pensado nisso, não. É bem preocupante esse início mesmo do Botafogo. É complicado. A situação, assim, é o que você fala. É o que você tem em mãos para os desafios que você vai ter pela frente. A sequência, né? É por isso que eu falo. Agora é importante você pegar Atlético Goianiense e Juventude em casa. São 2 jogos que você tem que ganhar pra desafogar. Pô, beleza, agora a gente tá com 6 pontos em 9 disputados, dá pra dar uma tranquilizada pra gente focar agora na Libertadores. São mais importantes do que o Universitário, esses 2 jogos, você acha? Eu acho que, nesse momento, sim. Eu entendo a tua colocação. Porque a situação é... porque você tá pensando a longo prazo.
Que se o Botafogo empata em 0x0 e perde um de 1x0, irmão, com que clima que você vai jogar com o Universitário, sabendo que você vai ter que ganhar do Flamengo também, pra compensar esses pontos? Então, ganhar esses jogos, cara, é indiscutível. Sabe? O Botafogo tem que ganhar esses jogos contra Atlético Goianiense e Juventude. Caraca, pô, tem toda a razão. Muita razão no que tu tá falando.